cada vez que uma águia come, outro animal morreu, né? Então, a galinha produz os recursos e a águia consome os recursos, né? Isso é a predação da águia, né? E a galinha está produzindo, né? E algo que Deus queria nos ensinar realmente era essa característica de sermos produtores, né? De ser aqueles que produzem, em lugar de sermos predadores, em lugar de caminhar no caminho de sabotar um ao outro. Eu fiquei muito feliz quando ouvi falar do núcleo de pastores, esse ambiente amistoso de amigos que desejam o bem um do outro, porque muitas vezes nas cidades os pastores são inimigos um do outro e não amigos, né? Não companheiros, não entendendo que quando causamos o mal ao outro, estamos causando a nós mesmos, né? Também a falta de produtividade já é uma predação e quem não produz consome o que outros produziram. Quando preparei essa mensagem, coloquei até algumas ilustrações, como, por exemplo, esses desenhinhos que aparecem, o que você está fazendo aí deitado, vai ficar parado e observando. Ele diz, eu vou ficar parado e observando e acredito que virá algo à minha altura. E realmente veio, o passarinho soltou alguma coisa lá terrível em cima dele, né? Ou essa charge que fala do fim do mundo, alguém com a placa do fim do mundo está próximo, e uma pessoa compartilha com ele dizendo, nosso futuro pode ser diferente se cada um fizer a sua parte. E ele resolve, então, fazer a sua parte. Todos nós já ouvimos falar dos 10 mandamentos dos preguiçosos, né? Nasce-se cansado e vive-se para descansar. Ama a tua cama como a ti mesmo. Se vês alguém a descansar, ajuda-o. Quarto mandamento, descansa de dia para dormir de noite. Quinto, o trabalho é sagrado, não lhe toque. Sexto, aquilo que possas fazer amanhã, não faças hoje. Sétimo, trabalhe o menos que puderes e o que tens a fazer, que outro faça. Oitavo, nunca ninguém morreu por ter descansado demasiado. Nono, quando te vier a vontade de trabalhar, senta-te e espera que te passe. E décimo, se o trabalho dá saúde, os doentes que trabalhem. Então, são os mandamentos do preguiçoso. Enquanto Deus quer nos levar à produtividade, né? E precisamos pensar sobre isso. A segunda coisa que a galinha representa é utilidade. E só de eu mostrar essa foto aí, eu tenho certeza que já dá vontade da gente comer alguma coisa, né? E quem não gosta de um franguinho assado, né? A galinha alimenta a humanidade. É a carne mais consumida no mundo todo, se não há mais, uma das mais consumidas no mundo todo. Agora, que dia que você almoçou uma águia? Na Bíblia, a águia era abominação. Levítico 11:13, das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A primeira da lista é a águia, né? E daí vem falando do quebrantoso, da águia marinha e outros animais. Então, se a águia fosse extinta hoje, a maioria das pessoas nem notaria. A utilidade da águia versus a utilidade da galinha é incomparável, incomparável. Cada pessoa é tão preciosa quanto útil. Então, a galinha, em primeiro, ela é produtora, em segundo, ela é útil, né? Quanto mais útil nos tornamos, mais preciosos nós somos. E por que as pessoas se lembrariam de nós, a não ser por nossa utilidade? A terceira característica da galinha é a simplicidade. Eu fiz questão de colocar a representação, então vocês estão conseguindo ver a imagem aí direitinho, de uma galinhazinha bem simplesinha, bem normal. E essa é a terceira característica da galinha que eu quero mencionar. Não tem algo mais simples do que uma galinha. Vive com pouco, produz com pouco, ela é simples assim. Ela está no degrau mais baixo da natureza, comum, mas é essencial. Você viveu até hoje sem a ajuda de nenhuma águia, apenas de galinhas. Foi um caldo de galinha, provavelmente, que a sua mãe comeu quando você nasceu, porque é recomendado o caldo de galinha quando a gente nasce, né? E para a mãe, para a recuperação da mãe, dizem que é um antibiótico natural ou um anti-inflamatório natural. Um caldo de simplicidade deu força para sua mãe te amamentar. E Deus fez a vida para ser vivida com simplicidade.
E a Bíblia diz em Mateus 6:25, não andeis, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto que é a vez de vestir, não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em silêncio, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu sei que vocês conhecem todo o texto, e o 33 termina dizendo, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, 32, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas elas vos serão acrescentadas. A águia, ao contrário, é o símbolo da opulência, exaltação, soberba. De simples ela não tem nada. A águia quer sempre estar acima de tudo, ela não descansa até chegar ao lugar mais alto de todos. Mas será que lá embaixo não tem lugares bons e felizes? Saturados da vida infeliz de predadores, muitos começaram a optar por algo que chamaram de uma vida simples. E nós temos hoje um movimento de retorno à simplicidade. Descobriram que a vida simples também pode ser sinônimo de vida feliz. Leonardo da Vinci disse: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Olha que chique, né? Então, ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Se pudéssemos ver o milagre de uma simples flor, toda a nossa vida mudaria. Para onde estamos indo? Onde termina essa escada que nós estamos subindo? Né? A palavra do Senhor diz em Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Né? Jeremias 49:16 diz, o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Olha a comparação que Deus faz em relação à águia. Obadias 1:4, se te remontares como a águia, puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então, o objetivo de Deus é nos levar à simplicidade. Quarta característica da galinha. Me perdoe seguir assim rápido, mas eu quero terminar ministrando algo ao seu coração. Então, a quarta característica é a multiplicação. Ela não é apenas produtora, ela não é apenas útil, ela não é apenas simples, ela é multiplicadora. 240 ovos por ano que podem se multiplicar em 240 novas galinhas. Ao contrário, a águia produz 2 ovos por ano. Então, o que você acha dessa comparação? Né? Quando a gente pensa em 240 ovos por ano, a capacidade multiplicadora da galinha, e 2 ovos por ano, que é a da águia, a gente fica claro para nós por que o Senhor ele se compara à galinha e ele coloca esse exemplo, essa referência para nós. Na parábola dos talentos, nós temos aqui aquilo que o Senhor tinha planejado, o propósito de Deus, e todos nós conhecemos a parábola, eu não vou ler todos os versículos, mas é interessante porque aquele homem que enterrou o seu talento, ele diz, sabendo que és homem severo, tinha uma visão negativa, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, era ingrato, receoso, cheio de medo, né? Escondi na terra aquilo que o Senhor havia me dado, foi covarde, né? Então, cada pessoa vai viver o resultado do que fez com os talentos que Deus lhe confiou. Enterrar significa não fazer nada. A parábola deixa claro que Deus irá julgar a omissão. Eu não fiz nada, e é exatamente por isso que seremos julgados. Todos já ouvimos a frase famosa, o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons, quem cala consente, silêncio também é resposta, e entendemos que não há neutralidade, não dá para ficar de fora simplesmente. A falta de ação também é uma ação, e ela se chama omissão. Todos nós vamos ser julgados, e Deus sabe exatamente o que Ele nos deu, para que servia. Há um talento que Deus nos deu, um comum a todos
nós, que é o tempo, e o tempo é a coisa mais preciosa, e todos nós temos a mesma quantidade de tempo, temos a mesma quantidade de dias por semana e meses do ano. A pergunta é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Pastores queridos, de coração, eu posso dizer a vocês, Deus quer nos levar a entender essas características simples, essas características que parecem tão práticas, mas tão necessárias. Ele quer nos levar a ser produtivos, a ser úteis, ele quer nos levar a ser simples, ele quer nos levar a ser multiplicadores. E a pergunta é o que nós estamos fazendo? Porque eu penso, queridos pastores, e no meio dessa pandemia, deixando aqui meu testemunho pela misericórdia de Deus, o ano passado, quando a pandemia começou, eu pensei, meu Deus, como que a igreja vai continuar ganhando pessoas, né? E me preocupei, logicamente, eu creio que todos nós nos adaptamos, entramos para o meio online, mas, para minha surpresa, Deus nos deu a graça de conquistar para o Senhor, o ano passado, 3.000 pessoas novas, 3.000 pessoas que puderam encontrar com Deus o ano passado, no meio da pandemia. Esse ano estamos nos desafiando a alcançar mais do que isso, lutando para que o Senhor realmente nos dê essa graça de entender que nós podemos ser produtivos, nós podemos ser multiplicadores, mesmo no meio de toda essa situação. Então, o exemplo da galinha é um chamado de Deus para nos multiplicarmos, né? A quinta característica da galinha, eu vou mostrar de novo aqui porque a foto ilustra, é o companheirismo. A galinha, ela é companheira, e é por isso que você vai ver o Senhor mencionar como a galinha ajunta os seus pintinhos, porque a galinha tem essa capacidade de ajuntar, ela é naturalmente ajuntadora. Não sei se vocês conhecem algo que se chama aguicídio. Ao contrário da galinha, a águia tem um instinto destruidor, né? De 2 a 4 dias depois de nascido, o primeiro filhote da águia ataca e mata os que nasceram depois dele. Somente 1 em cada 4 filhotes sobrevive ao ataque do filhote mais velho. E isso expressa muito bem como nós, muitas vezes, a nossa sociedade, nós mesmos nos tornamos predadores. Atacamos os nossos próprios irmãos. E a palavra diz em Provérbios 6, 16, 17, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras. E olha qual é o último, que semeia contenda entre irmãos. É esse que o Senhor abomina, né? O que semeia contenda entre irmãos. Ao contrário, Provérbios 17, 17, em todo tempo amo um amigo, e na angústia se faz o irmão. A galinha tem essa característica de fraternidade, aleluia. Sexta característica, o crescimento rápido. Em 40 dias, uma galinha é adulta. Eu quero que vocês me escutem bem, em 40 dias, uma galinha é adulta. Pense sobre isso, querido pastor, querido líder. A Bíblia diz em Hebreus 5,12, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. O escritor aos Hebreus estava abismado, e ele diz, ora, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 1 Coríntios 3:1, Paulo, ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Até quando seremos crianças espirituais? Quando vamos crescer? Quando poderemos receber um alimento diferente, mais sólido? Eu pergunto isso a respeito da igreja, mas pergunto também a nosso respeito. Quanto estamos crescendo para Deus?
Se dependesse só de nós, como estaria a igreja de Jesus? Será que ela estaria cheia ou vazia? Galinha é um chamado para o crescimento rápido. Precisamos crescer. Quem pode dizer amém? Sétimo característica da galinha é a superação. Ela não foi feita para voar, mas quando é necessário, galinha também voa. Você pode dizer amém? Significa, queridos, que a galinha ela não é naturalmente uma ave voadora, mas ela voa quando é preciso. E se nós pensarmos nas lutas que uma galinha enfrenta, nós vamos ficar admirados com a capacidade de superação dela. Tem galinha em quase todos os países da Terra. Você vai chegar nos lugares aparentemente mais pobres, mais improváveis, e uma pessoa pode não ter nada, mas você vai ouvir lá no fundo do quintal um cocoricó, porque mesmo que ela não tenha nada, uma galinha ela tem, porque a galinha sobrevive mesmo nos ambientes mais inóspitos. Ela se adapta, se supera, encontra uma saída. E Deus quer nos ensinar a superação, fazer muito com pouco. Ele diz: foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Galinhas também voam, aleluia. Em oitavo lugar, já estamos quase terminando, uma característica das galinhas é a pontualidade. Eu tomei um susto quando eu fui criar galinha, porque eu fui surpreendido descobrindo que a galinha, que o galo, a galinha, eles cantam, né? E é incrível. O pesquisador Takashi Yoshimura, da Universidade de Nagoya, analisou 40 galos. Eles cantam no horário certo, mesmo que estejam num ambiente com iluminação artificial constante, para desorientá-los com respeito ao horário, eles cantam no horário certinho. Eles possuem um relógio interno chamado de círculo circadiano. E o resumo é que eles são pontuais. Como nós precisamos aprender a estabelecer e cumprir horários, a nos organizar e ter uma organização de tempo, entender que a falta de tempo, como alguém já disse, é desculpa de quem perde tempo por falta de método. E a pontualidade é sinal de bom caráter, né? Atrasos e desorganização com o tempo falam mal de nós, de cada um de nós. Então, precisamos aprender a pontualidade. Já estou terminando. Vou compartilhar com você mais uma imagem da nona característica da galinha. Ela é a marqueteira da natureza, a positividade. Você sabe por que é que a gente come ovo de galinha e não de pato? O ovo de pato, da pata, no caso, é um ovo muito mais nutritivo do que o da galinha, maior do que o da galinha. Mas todo mundo só quer comer ovo de galinha. E não sei se você viu o que acontece quando uma galinha põe um ovo. Quando uma galinha põe um ovo, ela canta, ela faz festa com um ovo só. E essa atitude positiva da galinha, é tão importante, e Deus queria que nós pudéssemos aprender a ter essa positividade que a galinha tem. E, em último lugar, a galinha é viável. A viabilidade. Criar galinha é uma coisa fácil. Eu era só um adolescente, eu consegui criar, eu vendia para os meus pais, eu vendia para os meus vizinhos, e eu levantava o dinheiro que eu precisava através da venda dos ovos de galinha e depois até das próprias galinhas, porque criar galinha é uma coisa viável, fácil, e não é à toa que existe tanta gente criando galinha. É por isso que na natureza, né, a gente ouve essa historinha da galinha dos ovos de ouro. Não é o ganso dos ovos de ouro, mas a galinha dos ovos de ouro que nós ouvimos a história. Por quê? Porque ela é um exemplo, né, de algo viável, lucrativo e que leva adiante. Então, hoje, eu tenho certeza que vai mudar a sua concepção, a concepção de todos nós. Eu preguei muitas vezes dizendo aos irmãos: vamos ser águias, 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 mas Deus me ensinou tanto sobre a galinha, e por isso ele me deu esse tema, né, que galinhas também voam.
E o que nós podemos aprender com as galinhas? Deixe-me mostrar a última vez aqui para você. Produtividade, né? Utilidade, simplicidade, multiplicação, companheirismo, crescimento rápido, superação, pontualidade, positividade e o penúltimo aqui, viabilidade. O último, perdão, viabilidade. Tudo isso nós podemos aprender com a galinha, entendendo aquilo que eu disse no princípio, que galinhas também voam. Queridos pastores, eu senti de compartilhar essa palavra, porque nós somos o Brasil, nós somos parte do Brasil, um país considerado de terceiro mundo, no meio de uma situação tão contraditória, tão desafiadora, lutas internas e externas, e a pandemia para completar. No meio de tudo isso, eu só queria dizer que, ainda que pareça que você é pequeno, incapaz, insuficiente, ainda que o inimigo tente nos achincalhar, chamando-nos de simples, muito simples, que nós somos simples demais, não se engane. Deus nos deu um potencial enorme. E Ele quer dizer para cada um de nós que nós podemos alcançar milagres e maravilhas no meio da pandemia. É o que eu tenho dito à minha igreja todo o tempo. Deus nos chamou para brilhar, e a luz brilha mais forte no meio das trevas. É no meio da pandemia, no meio da dificuldade, que a igreja vai brilhar mais intensamente a luz do Senhor. Eu oro e eu quero fazer essa oração antes de nós termos o espaço de perguntas, pedindo ao Senhor que nos ajude a enxergar e entender a nossa capacidade. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso, cada pastor, pastora, cada líder que abriu mão de fazer tantas outras coisas hoje à noite para estar junto nesse momento tão especial. Eu quero pedir, por favor, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter essa mentalidade vencedora e entender, Senhor, que não precisamos ser águia, mesmo que sejamos galinhas, ou, Senhor, mesmo que nos chamem como um país de terceiro mundo, mesmo que nos chamem de pastorzinho, de pastorzinha, mesmo que nos chamem de igrejinha, de povinho, Tu és o Deus grandioso que ensina lições tremendas das coisas pequenas. Obrigado pelas galinhas, Senhor. Obrigado pela lição das galinhas. Obrigado porque o Senhor se apresentou dizendo que o teu desejo era agir como uma galinha, Senhor, ajuntando os seus pintinhos. Hoje eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude como pastores e pastoras, para que nós sejamos, Senhor, como essa galinha que ajunta os seus pintinhos. Pai, eu declaro em nome de Jesus essa unção de produtividade, essa unção de utilidade, essa unção de simplicidade, essa unção de multiplicação, essa unção de companheirismo, essa unção de crescimento rápido, de superação, de pontualidade e organização, essa unção, meu Deus, de positividade e essa unção de viabilidade. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor faça de cada um de nós como pastores e pastoras e como ministérios aqui representados, ministérios viáveis, que funcionam, ministérios positivos, ministérios organizados que se superam, que crescem rápido, que são companheiros de verdade. Senhor, ministérios que se multiplicam, oh, Senhor, que são simples, úteis e produtivos. Senhor, que a pandemia não seja a nossa desculpa de paralisia. Hoje eu profetizo, Senhor, e eu declaro que os ministérios aqui representados, cada uma dessas igrejas, vai crescer mais do que antes, vai alcançar coisas maiores. Oh, Senhor, na nossa pequenez, nas nossas limitações, na nossa simplicidade, haveremos de desfrutar o sobrenatural, Pai. Assim como uma galinha, bem simplesinha, com seu cocoricó, com esse cocoricó desprezado, com esse cocoricó
tão simples, que cheira a fazenda, que cheira a roça. Senhor, ó Deus, ainda que nos chamem de roceiros, ajuda-nos a mostrar o poder que o Senhor colocou nesses vasos de barro para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Bem, obrigado, pastorzão. Obrigado. Deixa eu só te fazer aqui, eu sei que nós estamos com o nosso horário um pouquinho avançado, gente, mas eu queria fazer pelo menos umas 2 perguntas para o pastor Laudiair aqui para aproveitar. Eu não sei se Eis-me você... aqui. Eu vou deixar aí. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, coloca aí no chat para nós. Se alguém aí, algum dos pastores, quer fazer alguma pergunta para o pastor Laudiair, coloca aí pelo menos umas 2, a gente quer separar aqui para ouvir. Mas, Laudiair, eu tinha uma pergunta para te fazer aqui. Na tua palavra, você falou ali que o ano passado, mesmo dia da pandemia, vocês conseguiram ganhar 3.000 almas, né, para Jesus. 3.000 para Qual foi a Jesus. estratégia que vocês usaram? Teve alguma coisa especial que Teve. vocês fizeram? O que você... Com certeza. Com certeza. Compartilhando aqui de estratégias, o que nós usamos, todos vocês conhecem, com certeza, já ouviram falar do encontro com Deus. E, logicamente, a gente fazia encontro com Deus presencial, né? Até temos um acampamento da igreja para onde a gente levava as pessoas para ter um encontro com Deus. Quando chegou a pandemia, nós falamos, e agora? E agora que uma das nossas principais armas, o encontro com Deus, para onde a gente leva as pessoas para ter realmente um encontro real com Deus, como nós vamos fazer? Então, nós resolvemos fazer online. Nós resolvemos desafiar as pessoas e levá-las a um encontro com Deus online. E foi uma surpresa tremenda, porque nós conseguimos, primeiro, inscrever as pessoas, preparar as pessoas para o encontro com Deus online, né? E realizar o encontro com Deus online. Foi incrível mesmo, porque eu não esperava que nós pudéssemos ter tanto impacto online quanto nós tínhamos presencial. E quando eu falo de impacto, eu estou falando de gente liberta de demônios online, eu estou falando de gente batizada com o Espírito Santo online, eu estou falando de gente que chorou e se quebrantou e recebeu a cura no seu coração online. Ou seja, tudo aquilo que a gente fazia presencialmente, Deus nos deu a graça de poder fazer online. E quando eu falo dessas 3.000 pessoas, eu estou me referindo às 3.000 pessoas que fizeram e participaram de encontro com Deus online. Então, foi uma experiência completamente nova para nós. Além disso, realizamos continuamos realizando células online, né? Muitas pessoas até que não puderam voltar ao presencial por alguma comorbidade, mas estão fazendo célula online. Hoje nós temos, né, centenas de células online para a glória de Deus que estão funcionando e ganhando vida o tempo inteiro, alimentando. Então, de repente, ali na pandemia, nós acordamos e percebemos que a igreja não precisava, que nós poderíamos continuar. E eu vou ser sincero que Deus nos deu a graça de nós. Mais gente no ano de 2020, na pandemia, do que em 2019. E estamos projetando para que 2021 seja ainda mais. Mas usamos, uma estratégia das principais foi essa, fazer online esse trabalho, porque eu acho que, às vezes, a gente pode pensar assim que não vai funcionar online. E eu vou dizer, queridos pastores, para nós tem funcionado perfeitamente. Logicamente que quando é possível fazer presencial, a gente faz. Mas o ano passado não foi. Nós não tivemos como fazer presencial, então fizemos todos online e foi essa colheita enorme, que nós estamos, inclusive, conhecendo as pessoas. Agora, quando os cultos voltaram a ser presenciais, aqui em Brasília está mais tranquilo, graças a Deus, nós conhecendo o rebanho que foi conquistado online, encontrando as pessoas pela primeira vez presencialmente e podendo vê-las via igreja e participar dos cultos. E é uma nova igreja que foi ganha durante a pandemia. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, entrou algumas perguntas, eu não estou conseguindo visualizar todas aqui.
Ok. Deixa eu ver aqui. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Aqui, o pastor Valdomiro está perguntando, Sim. nesses encontros, qual o percentual de novos convertidos? Basicamente, são todos novos convertidos, né? Praticamente 100%, porque a igreja toda a gente já passou pelo encontro, ou seja, já fazemos encontro há muitos anos, então toda a igreja já passou, então é quase 100% de novos convertidos. Tem gente desviada também, lógico, tem gente desviada, gente que estava, ou seja, a ênfase da nossa igreja é conquistar o não cristão. É aquele que não, a gente, pelo contrário, ensinamos a não trabalhar em cima de fundamento alheio, não pescar em aquário. Olha, Deus tem o de cada igreja, então nós focalizamos no não cristão mesmo. Legal, muito bom, maravilha. Esse realmente é o desafio nosso, né? Nesse período de pandemia, inicialmente a gente todo mundo ficou muito preocupado, né? Acho que é impossível algum pastor que falou, não, tá tudo tranquilo, não. E conversando esse dia com alguns pastores, foi engraçado que numa conversa, tínhamos vários pastores, e alguns com algumas igrejas pequenas, outras igrejas médias, e com algumas igrejas grandes. E a discussão era, o pequeno falava assim, não, o grande não está sofrendo na pandemia, porque ele é grande, então ele tem mais estrutura do que eu tenho. O grande falava assim, não, mas você consegue atender a todas as pessoas, eu não consigo ter acesso a todo mundo. A igreja do tamanho médio ficava ali, não. Então, assim, cada um defendendo o seu e achando que o lado seu estava mais difícil. Mas, na verdade, a gente sabe que é difícil para todo mundo, né? Para as igrejas menores, para as igrejas médias, para as igrejas grandes também. Agora, uma coisa a gente percebe, as que estão conseguindo, ao longo dessa pandemia, sobreviver, crescer, ganhar pessoas, são que os pastores trouxeram alguma inovação, trouxeram alguma novidade para a igreja, trouxeram algum item novo, né? Simplesmente não ficaram fazendo o que faziam antes da pandemia, porque antes da pandemia nós tínhamos uma dinâmica e depois, pós-pandemia, nós tivemos que mudar a dinâmica da nossa igreja. Então, a gente percebe que as que conseguiram passar, estão passando, teve inovação. Alguma inovação precisou fazer. Você teve que fazer uma inovação aí, que foi fazer encontro online. Imagina, eu fico até imaginando como seria o encontro online, né? Expulsar demônio online, batido com o Espírito Santo online. Mas vocês tiveram que se reinventar, tiveram que se inovar. E eu creio que acho que isso... Eu ia dizer que uma coisa que a gente fez no início, quando começou, para poder lançar os encontros online, células online e tudo mais, o que eu falei com o meu povo foi o texto de Nicodemos, quando Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. E eu falei para o pessoal, gente, agora na pandemia nós vamos ter que nascer de novo. Mas nascer de novo para quê? Nascer para a realidade virtual, nascer para a realidade virtual. Então, eu falei para a minha igreja, nós vamos ter que nascer para a realidade virtual. Então, por exemplo, eu falei com eles, você nasce na realidade virtual quando você que não tinha uma conta do Twitter, abre uma conta do Twitter com o propósito de salvação, de ajudar a salvar. Você que não tinha uma conta, então eu fiz minhas ovelhas abrirem conta no Instagram, no Twitter, no Facebook, e aí, logicamente, preparando eles e cuidando deles para dizer, olha, a intenção sua não é abrir uma conta e você agora entrar nesses meios digitais e mergulhar neles. A intenção é você ser um salva-vidas digital. Então, assim como Nicodemos precisou ouvir de Jesus que tinha que nascer de novo, levei minhas ovelhas a entrar no mundo virtual. Falei, se nós não entrarmos no mundo virtual, nós vamos estar desconectados da própria igreja e desconectados das pessoas para as quais nós queremos levar a mensagem. Se você não está no Facebook, como você vai levar a mensagem para as pessoas que estão lá? Se você não está no Instagram, como é que você vai levar a mensagem para as pessoas? Então, hoje, muitas das nossas células acontecem, né, dentro de todos esses meios digitais. E através deles nós temos ganhado vidas para Jesus, né? Aprendendo a
a nascer para o mundo digital. Nós demos aula mesmo, eu tive lá na igreja, nós demos aula, porque até hoje ainda estamos ensinando gente que não sabia nada do mundo digital e que aprendeu para ser útil, para ser um salva-vidas na área digital. Eu acho que o principal aí nessa área digital é os nossos irmãozinhos da melhor idade, né? Porque esse tem um pouco mais de dificuldade, que o jovem, o adolescente, já sabe. Ele já nasce, né, nisso. Aliás, eu aqui em casa, quando preciso de alguma coisa, eu pergunto para meus filhos, como é que faz isso? Eles que me assessoram. Mas eu imagino que essa é um desafio da melhor idade aí, os nossos sêniors, né, a gente chama aqui em Curitiba, desse desafio da tecnologia, que para eles é um desafio, mas a gente percebe que até eles estão também se esforçando, principalmente para eles se manterem conectados, porque todos nós sofremos ao longo dessa pandemia, mas os sêniores, os idosos, sofreram um pouco mais, porque eles estão ficando sozinhos em casa, eles não podiam receber os filhos, não podiam receber amigos, eles não podiam estar no relacionamento ali, e eles tiveram que, a gente inclusive também insistiu aqui para o nosso pessoal, fortalecer essa parte digital deles, né? Inclusive nós colocamos aqui pessoas para ficar ligando para eles, pessoas para ficar ligando, perguntando como é que estava e conversando, porque eles que gostam de bater papo, eles gostam de conversar. Isso é inovação, faz parte também da inovação aí do momento, né? Mas vamos lá, última pergunta aqui, Lau, daí eu quero liberar você. O pastor Wellington aqui perguntou o seguinte: que dica o pastor nos daria para a igreja crescer nesse tempo de abre e fecha? Essa aqui é aquela resposta valendo $1 milhão. Resposta valendo $1 milhão. Que dica você daria para a igreja crescer nesse tempo de abre e fecha, né? O que você pode dizer aí nesse tempo? Eu não sei se vocês passaram aí, nós passamos aqui. Abre e fecha, né? E enfim, estamos vivendo isso ainda. Como que vocês têm passado aí? Como é que está a situação dos decretos? Não foi Brasília, não posso dizer que Brasília foi o mais difícil, graças a Deus, assim, nós tivemos mais flexibilidade em Brasília, agradeço a Deus, mas a gente trabalha como pastores no Brasil inteiro, então a gente sabe do desafio que é para todo mundo e eu tive procurando ajudar os meus companheiros de ministério no Brasil inteiro. E o que nós tomamos a decisão foi manter coisas que não abrem e fecham. Então, assim, independente da igreja estar fechada ou aberta para o culto presencial, a gente ter as coisas que não param. Então, por exemplo, as nossas células, reunião regular, online, como eu já partimos para o online, logicamente, as nossas escolas, a gente colocou tudo online fixamente, então todas as escolas de formação de líderes, de formação teológica, ministerial, de crescimento bíblico, a gente colocou tudo online, então funciona independente, intercessão online. Então, eu acho que a chave, se a dica que eu daria é manter coisas que não abrem e fecham, que são contínuas, né? Online mesmo, online. Enquanto estamos na incerteza do presencial, nós podemos ter coisas que funcionam online e que o governo não pode parar, que o governo não pode impedir, né? Então, se você tiver reuniões regulares online, isso ajuda demais e é o que nós temos usado aqui com o nosso ministério. E, lógico, quando abre para o presencial, a gente está usando o presencial, né? Amém. Benção demais. Gente, eu quero agradecer aí a Deus pela vida, mais uma vez, o pastor Cláudio Jair, agradecer vocês, pastores, que estão aí conosco nesse Zoom aí. Eu quero pedir ao pastor Silas. Silas, você pode orar por nós, por esse momento, e aí depois que o Silas orar, a gente já está encerrando a nossa reunião. Obrigado, Lau. Deus abençoe você, viu? Obrigado. Fomos abençoados demais pela sua vida e em breve você vai estar conosco aqui presencialmente, com certeza. Eu que agradeço, muito obrigado e quero estar pessoalmente. Deus vai nos dar essa oportunidade. Vai sim, obrigado. Silas, tudo bem contigo, amigo? Pode orar por nós? Tudo bem, vamos orar. Senhor da glória, muito obrigado mesmo pela fala do teu Espírito por intermédio do pastor Laudiair. Obrigado
porque o teu Espírito se move de maneira linda. O Senhor é um Deus criativo e que nos inspira a criação. Deus, e nós te louvamos porque temos visto a tua fidelidade na verdadeira igreja de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no Brasil e pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração, a animar, a levantar a cada pastor. Deus, nós estamos orando aqui por Curitiba, pastores de Curitiba, região metropolitana, outros que, quem sabe, estejam conosco. Pai, nós pedimos que o Senhor dê muita graça a cada pastor, que não falte a unção, que não falte a visão, a motivação, que não falte a revelação, Deus, e que a tua igreja continue a avançar e a crescer nesta cidade, nas cidades ao redor, no estado e no Brasil. Nós clamamos a Ti por um verdadeiro avivamento, clamamos a Ti para que o Senhor continue a realizar grandes milagres, clamamos a Ti por unidade. Deus, nós clamamos a Ti por um mover especial do Teu Espírito Santo nesses 21 dias de oração e de jejum. Nós queremos céus abertos, a Tua glória se manifestando. Nós oramos, meu Deus, por vitória, vitória nesta pandemia, contra ela, contra a ação de todo espírito de morte. Deus, nós queremos mudanças, Deus, e que o Senhor nos unja para isso, que em unidade sejamos o exército que o Senhor deseja, que o Senhor planeja, que lutemos as tuas guerras e que milhares sejam alcançados. Pai, dá essa unção, essa inspiração, como citou o pastor Laudiair, para, meu Deus, entendermos, abre o nosso entendimento para a realidade online, ajuda-nos a explorar, a tomar esse campo, a dominarmos esse campo para a glória de Jesus, para a expansão do reino de Deus, Pai, e que possamos entender que a unção flui também online, e que o Senhor é Deus onipresente, que tenhamos uma noção ainda maior da tua onipresença e que ministremos como igreja na consciência da tua onipresença, de que o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, o Senhor é Deus de todos os lugares. Pai, dá-nos tua graça, abençoa-nos, cobre-nos com o sangue de Cristo Jesus, do Cordeiro de Deus, reveste-nos com tua armadura, unge-nos com muito poder do Espírito Santo, abençoando a cada um, recompensando o pastor Laudiair, que se dispôs a estar conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor derrame tuas bênçãos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Abraço a todos. Obrigado. Valeu, gente. Abraço a todos. Deus abençoe. Esperamos que o mês que vem aí a nossa reunião possa ser presencial. A gente mantém vocês informados aí pelo WhatsApp do Núcleo e também pela rede social aí do Núcleo de Pastores, Instagram. Um abraço, meus irmãos, tudo de bom. Lembrando, dia 6 começa aí o nosso ato profético, 21 dias de oração na janela, 3 horários. Você já recebeu no WhatsApp do Núcleo lá as informações. Mais dúvida, estamos à disposição aí. Pode falar com o pastor Glauro sobre os 21 dias. E se tiver também para falar sobre a unção do Brasil, ali o ato profético, pode falar com o Levi, ele deixou também ali o telefone dele, tá anotado aí para você tirar suas dúvidas. Obrigadão, obrigado aí a todos os presentes, pastores, é muita gente aqui para citar o nome de vocês, pode ser que eu esqueça aí de alguém, e então não vou nominar aqui, só quero agradecer a todos, Deus abençoe, uma ótima semana, que Deus nos guarde a nossa casa, a nossa família, que o Senhor guarde a nossa saúde também, que Deus conceda um final de semana maravilhoso para todos vocês. Bom culto. Deus abençoe, meus queridos. Grande abraço.